nosso Pombal ali, o São Judas, rapaz, era um bairro contaminado realmente. Ali, toda semana, inclusive quando eu passei para investigador, 2002, 2001, eu vim trabalhar no primeiro DP, que é a delegacia da área. Que 2002, 2001, você estava recém aqui. 2001 eu tinha acabado de chegar. Eu fui trabalhar no primeiro DP. Toda semana tinha morte no Pombal. Toda semana tinha um corpo lá. Tudo em torno do crime. E eu tava meio sozinho como investigador no distrito, né? Tinha o outro colega lá, mas ele fazia ordem de serviço, intimação, essas coisas. E eu falei, bom, eu preciso fazer polícia. Já que eu me intitulei ser investigador de polícia, eu tenho que fazer polícia. E eu saía pra rua sozinho. Mas era um carro da polícia ou era uma viatura? Naquela época era um Santana. Ele tinha ganhado um Santana novo. Mas era caracterizado, Caracterizado. E aí eu precisava fazer polícia. E eu comecei a me impor lá. Eu chegava na rua, eu assistia muito filme de Bang Bang, eu falei, eu sou o xerife. Eu via nego suspeito na esquina. Mas você abordava? Abordava, colocava na viatura e levava pra delegacia. E lá começava... E sem ninguém, só você. Só eu. Começava a especular, tirava foto, especulava o indivíduo, especulava o que estava fazendo lá, onde morava, tentava arrancar informação, né? Tentava conversar, e conversa. E aquilo ali a gente foi criando um laço com aquelas pessoas. Isso com os moradores? Também. Tá. E todo mundo começava a olhar. Então as pessoas começaram a me ver ali no bairro e começaram a ganhar confiança, que é aquilo que eu falo. Quando o Estado está no meio social, as pessoas começam a confiar. Né? Passa a ter confiança. E você, inclusive, o policial, ele que está ali no meio, ele começa a combater o crime, ele começa a virar herói no lugar do criminoso, do traficante. A situação começa a se inverter. Né? Estou falando, porque o Estado está presente. Né? E aí, mas demorou muito. E aí ali teve homicídio, a gente esclareceu muito homicídio, começou a prender. Mas você ia de peito aberto, assim, nesse lugar aí que matavam todo mundo? Irmão, mas eu tinha que ir. Você é polícia e você... Mas você não pensava em um veículo descaracterizado? Não tinha. Como é que não tinha? Então, quando eu ia fazer uma operaçãozinha, eu cumpria um mandato, chamava a PM, chamava a guarda, ou chamava os outros colegas polícias mais dos outros distritos. Mas a maioria do tempo estava sozinho. Ou com um guarda municipal que trabalhava na delegacia. Tá. E eu fui ganhando confiança, e aí fizemos muita prisão ali. Até que, de uns 4 anos para cá, aliás, depois em 2010 eu fui trabalhar em Sorocaba, fiquei até 2014. Mesmo assim, de lá eu consegui fazer uma investigação aqui, que a gente prendeu 35 cabeças de uma vez só. Já deu uma acalmada. Mas lá? Não. Não, na cidade inteira. Tá. Mas a maioria era de lá. A maioria era de lá? De lá, E aí, em 2014, eu voltei pra cá. E aí tem um investigador que chama Bruno, que trabalha aí. E ele também estava na sede de fazer polícia. E aí a gente começou a pegar. E aí a gente não tinha hora. Era dia inteiro, era noite, a gente saía pra rua. Mas escuta, qual que é o trabalho da investigação? Porque você está falando de uma coisa que você está andando, vê o cara que é suspeito, você vai lá e aborda o cara. Não, isso aí eu estou falando quando era que eu queria fazer a polícia, eu queria me mostrar, eu queria me infiltrar. Tá. Eu queria me mostrar que a polícia estava ali e que eu estava do lado da sociedade. Moacir está passando aqui. Eu ouvi o nome dele. Sim, Moacir, eu não era aquele cara que eu andava na viatura olhando para frente. Eu sempre andei olhando para o lado. Tá. Então eu via um cara suspeito que eu sabia, eu abordava. Abordava e já na orelhinha dele. Mas falando qual é, assim, sem querer dar dica para vagabundo, mas assim, qual que é o... Você já ficou de tocar e observando? Nossa, isso aí é o que a gente mais faz, né? Mas com outro daí veículo, você não vai ficar com a... Não. Quando eu não quero que a pessoa me veja, não vai ver. Então, mas a investigação a investigação, eu acho que tem uma boca ali, naquele bar, vamos dizer assim. Então você pega e fala, vou ficar 2 dias ali dentro de outro carro, fumê, uma coisa de filme. Isso.
É porque, na realidade, quando você passa a investigar e você se infiltra, aí você começa a aprender e começa a conversar com um ladrão e conversa com outro, de cada 10 ladrão, um vai te dar uma informação. Tá. Ele vai te dar uma informação. 9, 3 vão te falar alguma coisa, mas vão te enganar. Ah, Mas vão te jogar areia no olho ali. Ele vai falar alguma coisa, mas ele não vai ajudar. Ele só fala naquela hora. Não, ele fala alguma coisa, mente um pouco para livrar dele, mas não. E um vai te ajudar. Um vai te dar informação. E era assim. Então começava a pegar, aí pegava um ali, pegava outro ali, pegava um suspeito lá. Daí você vai cruzando a informação. Bom, 3 falaram desse bar. Sim. Aí não, você pega, por exemplo, você prendeu 3 indivíduos ali. E tem um no meio ali que você não tem certeza do envolvimento dele. Tá. Você não tem, mas ele tá ali no meio. Aí você arrasta pra delegacia. Tá todo mundo ali. Aí você chega nele e fala, você quer ir pra cadeia ou você quer conversar? E aí o cara fala, não vou falar, eu quero ir pra cadeia. E aí você fala, bom... Então, vamos conhecer lá. Não, você não manda ele pra cadeia. Não tem jeito. Mas alguns ficam com medo e falam, ele vai mandar pra cadeia. E aí você fala, eu vou mandar você pra cadeia. E aí você quer conversar? Aí ele fala, tá bom, vamos conversar. E fala, aí eu começo a falar. Mas você não levava ele pra ver, assim, o chilindró, ver como é que é? Isso aí quando é moleque aqui nunca foi, eu levo lá pra você pra mostrar. Já levei, eu levo toda vez. Mas muito ladrão é o crime jogando contra o crime. O crime é muito infiel, é muita trairagem entre eles, sabe? Sei. É um cara pra não ir preso. E daí conversava. E aí você começa a conversar e aí você começa a mapear a região. E lá foi um dos lugares que eu mais mapeei. Então a gente sabia de tudo. E aí quando chegou esse investigador aí que estava com vontade de trabalhar, a gente fez uma equipe e aí a gente começou. Era de noite. Então a gente sabia. O Japa, né? O Japa era investigador? Também, o Japa foi o começo. Só que um maldito, tanto que eu falava pra ele, fica em Itu. Era um puta parceiro, a gente dava cana à noite. Depois eu vou te contar algumas coisas que ele fez. E ele, aí com o Bruno, a gente já sabia as biqueiras. Já sabia. Aí a gente passava pegava um carro frio, por exemplo. Pegava um carro frio e passava em frente à biqueira. E passava, porque o negócio era meio à tardezinha, 5 horas da tarde, a hora que o cara sai do serviço, ele vai na biqueira comprar droga. Sei. A cocaína, a maconha. Esse é o horário de pico da... Aí a gente sabia. Então passava lá e já olhava os caras que estavam, aí quem tá vendendo. Aí, olha, aí tinha um cara, por exemplo, tem um cara comprando. Aí a gente passava, olhava, tá bom, deixa. Aí o cara comprava, ele tava saindo do bairro longe, a gente catava com a droga. Aí tinha a maioria, não, eu comprei lá realmente. Tá bom, e quem tá lá vendendo? Tá fulano. Aí a gente voltava com o cara lá e cana. Porque eles têm os olheiros, né? Quando a biqueira tá muito vapor, que nem na Vila Lucinda, por exemplo, que tem uma merda de uma biqueira lá, tem os olheiros. Só que como você tá com um carro. Ele não consegue identificar. Ele não consegue. E aí a gente passa por ele e não vê. Nossa, e os caras ficam bravos, hein? Porque os caras estão vendendo, você chega em cima do cara, o cara fala. Porque os olheiros só vê, você fica olhando viatura caracterizada. Não tem como. Ele não sabe nem se você não vai comprar. Quantas vezes, né, abordamos carro suspeito, o cara tinha ido na biqueira comprar com o carro. Aí a gente voltava com o carro dele. Dá mais uma aqui. O cara já vinha, sabe? Porque via o carro, já vinha. E aí, campeão? Gostou da mercadoria? É muito interessante. Não, é muito interessante. E aí a gente passou dia e noite. Era 24 horas batendo. Não tinha hora. Não tinha hora lá. E foi. E a gente derrubava uma casa que tava lá, por exemplo. A gente prendia a biqueira e prendia onde tava guardada a droga. E a gente começou a dar muito prejuízo. Lógico. Porque os caras, né? O cara compra a droga e tem que pagar. E aí vem a polícia e prende. Então, às vezes, se a polícia quiser, a polícia não precisa ficar prendendo o criminoso lá, o traficante. Basta prender a droga dele. Você acaba com ele no prejuízo. Chega uma hora que ele não aguenta mais, porque ele tem que pagar o que ele comprou. Aqui não dá mais para nós. Aqui não rende mais. Ele tem que pagar o que ele pegou, porque a maioria compra fiado. Aí ele tem que pagar. E aí ele perde. A maioria compra fiado? Porque é tudo caído. Aí o cara fala, porra, a polícia prendeu aqui, não dá mais um prazo pra mim, dá mais um pouco aí. Aí o cara vai levando de novo. Aí vai a polícia e dá outra paulada nele.
Aí ele ficou mais um débito lá. E o cara falou, ó, não tenho culpa. E é mais normal, assim, o cara que fica na rua, sentado na calçada, não sei o que, dentro de estabelecimento, assim, tipo bar, o tráfico de droga. Todo jeito. Todo jeito. Todo jeito. Mas quando você vê, por exemplo, se você tem informação de um local que está vendendo drogas. Na rua, de um cara que você catou lá. Na rua, por exemplo. Na rua. Por exemplo, eu tenho as informações, em todos os lugares não tem. E aí você passa lá, você vê, por exemplo, um cara lá de bicicletinha andando para lá e para cá. E ele não mora ali, por exemplo, você não conhece ele, o que ele está fazendo ali? E às vezes ele está pegando na casa do cara que armazena para entregar para o cara. E muitas vezes você já sabe, né? Que nem hoje em dia a gente já sabe quem está vendendo, aonde que está. Se eu quiser essas informações, o povo hoje em dia, a sociedade de bem, me ajuda muito. Tá, agora voltando lá no bairro São Judas. Então lá foi uma força-tarefa. Então, de tanto a gente prender e tirar a droga dos caras, que eles chegaram uma hora que eles falaram, não tem jeito. Aqui não dá. Não dá, vamos parar porque faliu. O cara não tinha mais o fôlego para comprar a droga para vender. E para que as pessoas entendam, assim, não é só o tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas envolve criminalidade, tudo. Né? Porque o cara vai roubar da sua casa para poder entregar para o traficante. Sim, ali, né? Então, aí você vê que aquele ditado, né? Mas o cara que vai roubar para comprar droga, isso é verdade. A maioria hoje em dia rouba para consumir a droga. Ou para pagar a dívida de droga, ou para... Sim, então, é isso. E por que ele não vai lá roubar a droga direto? Por que ele não vai lá e enquadra o cara que tá com a droga e toma a droga do cara? Por quê? Não é mais fácil? Por quê? Ao invés dele roubar aqui para vender, pegar o dinheiro e lá comprar a droga, vai direto no traficante lá e roube ele. Por quê? Tem medo, né? Hã? Tem medo. Porque ele vai apanhar pra caramba, vai morrer. Pra você ver como é que é. Quando o Estado deveria fazer aquele papel, não é? O Estado deveria falar, opa, se você roubar, as consequências serão drásticas. Que é o traficante. E daí, então, você viu que desmontou o esquema. Desmontamos o esquema lá. Fazia fila pra comprar droga lá. Só que, irmão, a gente ali teve que dar muito tiro, teve que nego vinha pra cima, nego, sabe, corria, nego pulava a mula, a gente teve que fazer baderna. Quem abastece isso aí são facções criminosas? Ou não algumas, chega não, a aqui isso? tu ainda tem poucos. Você não foi ameaçado por facção? Muito. Facção? Muito. Até hoje a gente recebe ameaça. É mesmo? Muito. Até porque a gente já derrubou uns par deles aí, né? Que... Não, então, mas assim, então tem lá, nem lá de cima ali que se incomodou com... Por exemplo, 2010 eu fui para Sorocaba. Estragou meu negócio ali. 2009 eu fui para Sorocaba porque tava muita ameaça em cima de mim, aí me mandaram para lá, para Sorocaba, para dar uma... Mas mesmo assim eu vim aqui da cana, aqui não tinha jeito. Uma refrescada.